Olá, minha amiga artesã. Se você ainda não me conhece, eu sou Andréia Cristi e você está no meu canal do YouTube. Aqui no meu canal eu sempre coloco passo a passo das peças que eu faço aqui no meu ateliê para vender. E hoje, aqui no meu ateliê, eu estou confeccionando vários porta-óculos. Então, enquanto eu vou costurando, eu vou filmar para vocês poderem fazer também. Acompanhe aí o passo a passo. Para confeccionar esse porta-óculos, eu vou escolher dois tecidos, um tecido principal para fazer a parte externa e um tecido de forro. Aqui eu escolhi um tecido do Garfield. Durante o vídeo você vai ver vários tecidos, porque eu fui fazendo vários porta-óculos de uma vez só e fui filmando um pouquinho de cada um. Você vai escolher um tecido principal, aí você vai cortar ele na medida de 35 por 25. Então ele tem 35 aqui, 25 aqui, coloquei ele sob uma manta R1, passei a ferro para ele aderir e vou quiltar. Depois que ele tiver quiltado, você vai cortar ele em duas partes. Você vai fazer no papel um molde de 22 por 22, vai colocar aqui e vai cortar igualzinho do mesmo tamanho do molde. 22 por 22. Vai sobrar um pedaço aqui. Nesse pedaço que tiver sobrando aqui, você vai cortar um retângulo de 11 por 22. Daí você vai ter dois pedaços, 22 por 22, 11 por 22. Utilizando esse quadrado de 22 por 22, eu vou pegar o meu tecido de forro e também já vou cortar um outro pedaço nessa mesma medida. Ainda no tecido de forro, eu vou precisar de um outro corte de 22 por 14. Você faz primeiro um molde no papel, 22 por 14, e também corta um desse daqui no tecido de forro. Você pode desenhar os seus moldes no papel ou entrar lá no meu grupo no Facebook, Costurando com Andréia Cristi, que lá já vai ter os moldes prontos. É só você clicar neles, imprimir e recortar para poder fazer a sua peça. Participa lá do grupo, que lá você também vai encontrar outros passo a passos, outras dicas para quem gosta do artesanato na costura criativa. Já tenho aqui cortado o forro da parte da frente do meu porta-óculos, a parte da frente do porta-óculos no tecido principal. E aqui, naquele quadrado de 22 por 22, eu cortei forro e cortei o tecido principal. Vou tirar daqui o molde, tá? Esses dois aqui, ó, que é o forro e o tecido principal, eu deixo junto aqui, vou colocar na minha mesa. Essa parte aqui, ó, esse molde, eu vou dobrar ele ao meio. Tanto faz o sentido se eu dobrar ele aqui ou dobrar aqui, porque ele é um quadradinho, ele tem 22 por 22. Vou dobrar ele ao meio. E aqui na ponta eu vou arredondar. Vou fazer uma marcação, eu posso usar qualquer coisinha que eu tiver redonda no meu ateliê. Aqui eu vou usar o meu rolinho de viés. Posiciono aqui, faço uma marcação aqui, ó, com a caneta e vou cortar, deixando ele redondinho. Risquei, já recortei, ó, agora ele tá com as pontas arredondadas. Vou colocar ele em cima aqui do meu tecido, ó, desse jeito aqui. E vou cortar essas pontas aqui, vou arredondar. Aqui já tá o forro e o tecido principal. Então, eu vou cortar os dois de uma vez só para ficar igual os dois tecidos e igual as duas pontas. Aqui, já cortei, arredondei as pontas. Eu coloquei avesso com avesso. Avesso do tecido de forro com o avesso do tecido principal, deixando o direito dos dois para fora. Coloquei um alfinete aqui e aqui para segurar ele no lugar. Já vou trabalhar com ele no direito para fora, porque o acabamento vai ser feito em viés. Esse daqui, por enquanto, eu reservo. Vou pegar a parte da frente, aqui o tecidinho da frente, direito para cima. O meu forro direito para baixo, ó, avesso e avesso. Vou passar uma costura reta aqui nessa beiradinha, retrocesso aqui. Costurei daqui até aqui, vou desvirar, tá? Aí eu vou desvirar. E aqui em cima, eu vou deixar sobrando o tecidinho de forro, tá? Ó, ele vai fazer um acabamento como um viés. Aqui embaixo, ó, ele sobra um pouquinho, depois eu acerto, corto essa sobrinha. Aqui em cima, eu deixo esse acabamento. E aqui, eu vou passar uma costura fazendo um pesponto. Vou rebater essa costura, vou passar ferro e rebater a costura. Já rebati a minha costura. E agora, para fechar esse porta-óculos, eu vou trabalhar com um botão de imã. Você aí pode usar tanto um botão de imã, velcro ou um botão tic-tac, o que você tiver à disposição assim, aí no seu ateliê.
O botão de imã, ele é composto por 4 pedacinhos, tá? É esse daqui que eu vou colocar na minha peça. Vou pegar essa parte aqui, ó, a parte maior. No forro dele, eu vou fazer uma marcação para colocar esse botão. Vou utilizar aqui aquela caneta que apaga com ferro. Dessa parte reta aqui de cima, eu vou colocar a régua e vou marcar 3 centímetros. Tá, ó. Daqui até aqui, desse 3 centímetros, fiz uma marca. Vou dobrar essa peça ao meio para achar o meio agora no sentido vertical. Achei aqui o meio. Vou fazer uma marcação maior para você que tá aí assistindo o vídeo poder enxergar. Então, eu marquei tanto aqui, ó, daqui até aqui 3 centímetros, tá? Daqui, aqui 3 centímetros. E nesse sentido, eu achei o meio e fiz uma marcação também. Então, é aqui que eu vou posicionar o meu botão. Nessa parte, eu vou colocar o botão, a parte mais fininha dele, tá? Então, eu vou pegar essa argolinha que ele tem, esse buraco que tem aqui no meio da argolinha, eu vou centralizar certinho no meio dessa marcação que eu fiz. Então, eu centralizo ali, ó, o meinho. E aqui onde tem esses cortes, eu vou fazer um risco com a caneta para marcar. Olha lá, ó. Fiz as marcações do cortinho. Com o abridor de casinha, que é essa peça aqui que a gente usa para abrir casinha, para desmanchar a costura, eu vou abrir esses buraquinhos. Para não abrir demais esse buraco, acabar rasgando a minha peça, eu coloco a ponta dele aqui, ó, e já saio com a ponta dele no fim do meu risco. Ele fica assim, ó. Eu já marquei onde eu vou entrar e onde eu vou sair com o meu corte. Aí sim eu vou e faço o corte. Tenho o buraco certinho, do tamanho que eu preciso, sem abrir demais a minha costura. Vou fazer o mesmo buraquinho do outro lado, tá? Marquei aqui. O meu botão, ó, ele tem 2 pontinhas que eu vou encaixar aqui. E vai sair aqui atrás, ó. Como aqui eu tenho só um tecidinho, ele não tem nada aqui atrás, ele fica mais fino e pode ser que com o tempo essa abertura ela aumente e o meu botão venha escapar. E para reforçar a colocação desse botão de imã, aqui eu vou colocar um pedacinho de corino ou um pedacinho de manta R1. Aqui, ó, peguei um pedacinho de corino, fiz os buraquinhos e vou colocar aqui no botão também. Encaixo aqui, ó, tá? Aí sim eu venho com a minha argolinha, coloco ela aqui e vou deitar esses pezinhos que tem aqui, ó. Viro cada um para um lado, tá? O meu botão tá colocado e ele fica bem reforçado. Com o tempo ele não vai desfiar esse tecido e não vai escapar o meu botão. Pronto, ele tá aqui colocado. Aqui em volta, nos 2 tecidinhos, eu vou passar uma costura bem na beiradinha, menos do que pé de máquina, para colocar os 2 juntos, para na hora que eu estiver costurando não sair do lugar, para firmar mais a minha peça. Vou passar uma costura aqui em volta. Já passei uma costura na volta toda, agora eu venho trabalhar nessa partezinha aqui, ó, tá? Ela vai ser colocada aqui, tá? O meu porta-óculos, ele vai fechar desse jeito e aqui em volta vai vir um acabamento em viés. Primeira coisa, eu vou cortar essa sobrinha que ficou aqui do forro. Coloco aqui na mesa. Vou cortar com o cortador a gente sempre utiliza em cima da base de corte, para não estragar ele, para não estragar a nossa mesa. Se você não tiver cortador, régua, base, não precisa, é só você vir cortar com a tesoura. Tirei aqui a sobrinha, tá? Vou colocar ele aqui em cima, encaixo bem as pontas, coloco ele bem certinho, alinhado aqui e aqui. Vou colocar um alfinete, para ele não sair do lugar, tá? Essa partezinha aqui, eu vou dobrar ela pra cá, porque eu preciso ver onde que eu vou colocar a minha outra parte do botão. Aqui em cima, no botãozinho, eu venho com a canetinha e pinto essa pontinha que tem aqui. Posso passar a canetinha ou um giz,
lápis 6B, tá? Coloquei tinta ali. Aqui eu vou deixar um espacinho de mais ou menos 1 centímetro, para quando eu colocar o óculos aqui dentro, ele ter volume para fechar esse porta-óculos. Deixo 1 centímetro aqui e dobro a ponta. Pressiono. Já vou ter aqui certinho a marca da onde eu tenho que fazer o buraco para colocar a outra parte do botão. Agora eu posso retirar daqui, vou levantar o forro e vou furar só a parte externa do tecido. Então, eu tenho aqui a minha marquinha, coloco essa argolinha aqui em cima da marquinha que ficou, faço as marcações da onde eu tenho que fazer o corte, pego meu abridor de casinha e do mesmo jeito que eu fiz a abertura dos buracos do outro lado, eu vou fazer desse lado também. Agora, para colocar o botão aqui desse lado, ó, encaixei aqui. Meu tecido, ele já tá grosso, ele já tá com a manta R1, ele já tá quiltado, então não vou colocar mais nada aqui, só ele já basta. Coloco a argolinha e deito aqui as pontas do botão pro lado de fora. Tá posicionado, já tá colocado o meu botão. Coloco ele aqui de volta, em cima da minha outra parte do tecido. Alfineto para não sair do lugar. Um alfinete de um lado, alfinete do outro. Confiro o botão, se ele abre e fecha legal do jeito que eu quero. E vou fazer o acabamento aqui em volta com viés. Vou usar um viés largo. Vou começar aqui pelo meio, na mesma reta do botão. Vou começar aqui embaixo. Começo fazendo uma dobrinha nele. Vou costurar em cima do vinco aqui. Então, vou posicionar o meu viés rente ao tecido. Vou passar uma costura em cima do vinco, na volta toda, e depois vou rebater ele aqui pro outro lado. Então, aqui, eu já rebati o viés na volta toda, a minha peça já tá finalizada, tá, ó, aqui, prontinha para colocar o óculos. É uma peça muito legal para fazer, para presentear e para vender, porque óculos quase todo mundo tem, ou óculos de grau, ou óculos de sol. Tenho aqui também a versão masculina, fiz num tecido masculino, muito legal também para presentear para homem, né? Às vezes a gente fica com dificuldade de fazer uma peça masculina. Tá aqui uma ideia, o porta-óculos. Eu posso utilizar ela para guardar o óculos, como também posso utilizar como uma carteira mais simples. Aqui nessa peça eu fiz um quilt livre com uma linha de pesponto, mas se você no seu ateliê não tiver uma linha de pesponto, não souber fazer um quilt livre, não tem problema. Aqui eu também fiz o quilt e fiz com uma linha simples, você pode fazer com uma linha normal de costura. Se você não sabe fazer quilt livre, sem problema, você vai passar umas costuras retas aqui na diagonal, pode ser costura reta ou pode ser uma costura decorativa da sua máquina, tá? Não importa, faça do jeito que você souber, do jeito que a sua máquina puder fazer. O importante é você fazer a sua peça. Espero que você tenha gostado e até o próximo passo a passo.